Já está connosco na Manhã SIC Notícias o economista Pedro Brinca. Pedro, muito obrigado por estar aqui connosco na Manhã SIC Notícias. Já vamos à questão dos créditos à habitação. Primeiro, como podemos explicar de forma simples o que é o fim das cativações? Que efeitos práticos é que isto tem na governação e se há efeitos, vantagens para os portugueses? As cativações eram essencialmente instrumentos que o Ministério das Finanças tinham para controlar a evolução dos gastos ao longo do ano do exercício, ao longo, por exemplo, de 2023, dos gastos que os diferentes ministérios tinham. Segundo declarações do próprio Medina, que eu acredito e que acho que fazem todo sentido, isto exigia um esforço administrativo por parte do Estado e uma coordenação entre o Ministério das Finanças e os outros ministérios, que acabava por ser, especialmente num ano em que a execução orçamental e as receitas foram tão benéficas para os cofres do Estado, que não se justificava. Era mais areia na engrenagem do funcionamento do Estado. O que isto implica, praticamente, é que, de facto, agora a execução orçamental dos diferentes ministérios vai ser mais expedita, vai ser mais ágil, vai estar menos dependente de burocracia e a eficiência do processo de execução orçamental do Estado irá aumentar. Então podemos assistir aqui a uma intervenção mais direta por parte dos diferentes setores do Governo, acreditas que mais ágil, ou seja, mas que efeitos práticos é que isto poderá ter no dia-a-dia dos portugueses, esta aplicação de verbas? Nada garante que será melhor ou que será pior. Não, aquilo que garante é que os ministérios vão ter maior liberdade, maior capacidade de executar as políticas que estavam esperadas num tempo mais expedito. Vai-se eliminar a burocracia, se calhar alguns atrasos em algumas implementações de algumas medidas serão eliminados e nós sabemos que o Governo, em muitas circunstâncias, tende a atrasar-se em muitas situações. Relativamente aos créditos à habitação, o Medina disse também que os bancos deveriam disponibilizar uma taxa fixa a quem já tem crédito à habitação, pelo menos durante 2 anos. Que vantagens é que isto poderá trazer aos portugueses que neste momento têm um crédito com uma taxa variável? Bem, vamos lá ver. Nós estamos numa situação muito peculiar neste momento. Um produto a taxa fixa, neste momento, já é mais caro, já é mais barato que um produto a taxa variável. E nós perguntamos como é que isto é possível. É possível porque, obviamente, quem se meter num empréstimo a taxa fixa num período muito longo, quer dizer, poderá ganhar algum dinheiro nos próximos 2, 3 meses, ou até meio ano, a poupar, mas num prazo de 30 anos, irá perder muito, dadas as expectativas que existem hoje, do que é o futuro valor das taxas nos próximos anos. Aquilo que se espera é que, a partir do primeiro trimestre de 2024, talvez segundo trimestre, as taxas comecem uma trajetória de descida. Quer dizer, e não há muitas razões para nós acreditarmos que o mundo mudou assim tanto desde 2019 relativamente àquilo que são as taxas de juros de longo prazo. E nesse sentido, qualquer pessoa que se meta num produto de taxa fixa por um período demasiado longo, principalmente nesta altura, que estamos perto do máximo daquilo que pode atingir as taxas de juro, será sempre uma má decisão. Além de que esta ideia de, não é obrigar, mas condicionar os bancos a oferecer um produto de taxa fixa, quer dizer, nada impede os bancos de oferecerem o produto em condições tão desfavoráveis que, na prática, é como se não oferecessem. Por isso, nesse sentido, não percebo. Agora, a questão de produtos de taxa mista, que têm sido cada vez mais populares com os portugueses e começaram a aumentar em volume muito desde o fim de 2022. Taxa mista significa aquilo que estavas a dizer ao princípio, um período de 2 anos de taxa fixa e depois o restante volta ao indexante a taxa variável. Sim. Poderá ter algum interesse, não obstante, continuo na minha, neste momento aquilo que os cenários, já antecipando se calhar aquilo que iremos a falar a seguir, mas aquilo que se antecipa agora em termos de expectativas é um aumento amanhã de 25, anunciado amanhã de 25 pontos base da taxa de juro e cerca de metade dos economistas dividem-se que se em setembro haverá ainda mais um aumento de 25 pontos base, sendo que a generalidade dos economistas admitem que as taxas de juros vão começar a baixar a partir do primeiro trimestre de 2024. Neste sentido, um produto a taxa fixa por um período de 2 anos também não me parece particularmente atraente. Pedro, pegando no que está a dizer relativamente à reunião do BCE, que ao que tudo indica será amanhã e como também dizia, prevê-se um aumento das taxas de juros, acredita que o discurso de Christine Lagarde vai manter-se ao que tem sido nos últimos meses, nas últimas semanas, em que disse que os governos deveriam retrair-se relativamente às medidas de apoio à economia e à população? Vamos lá ver. Distribuir liquidez de forma indiscriminada é apagar um fogo com gasolina, com medidas de combate à inflação. A inflação é o resultado da capacidade média, e aqui a média é importante, mas é o resultado da capacidade média de governos, famílias e empresas de comprar bens e serviços, é superior à capacidade que a economia tem de os produzir. O aumento dos preços é a resposta a este desequilíbrio.
entregar mais capacidade de poder de compra de forma indiscriminada só significa que nós estamos a agravar este desequilíbrio e a contribuir para a inflação, motivando até aumentos de taxas de juros que serão maiores no futuro por causa disso. Por isso eu percebo perfeitamente sob apoio e faz-me todo o sentido as declarações de Christine Lagarde, até porque Christine Lagarde não pode ter outro discurso, não só aí, mas na dureza com que assume o combate à inflação, porque no dia que as pessoas, os governos e as empresas acreditarem que Lagarde não tem a determinação necessária e a força política para controlar a inflação, será a altura em que as pessoas acreditam que a inflação vai ser mais elevada. Pedro, uma última questão em 30 segundos. A imprensa de hoje diz que a política questiona, os analistas questionam se a política monetária está a funcionar e que sem uma pausa na subida de juros há risco de os bancos centrais repetirem o erro de 2008. Que erro é este? Muito rapidamente. Eu acho que o erro é diferente. Aqui o que os bancos centrais estão a pensar essencialmente é que nós conseguimos, ou temos instrumentos que são muito bons a tirar economias de recessão, não mais de 2008, mas recessões normais de ciclo económico, como parece ser este abrandamento que a Europa está a seguir, isso é relativamente mais fácil. O que é mais difícil, e viu-se nos anos 70 e nos anos 80, é controlar a inflação. Por isso, aquilo que os bancos centrais têm dito, Christine Lagarde e o presidente do FED, o governador do FED, nos Estados Unidos, é que eles preferem errar por excesso, porque se enviar a economia para uma recessão que não é tão necessária, porque a inflação caiu depressa demais, aquilo que eles podem fazer é baixar rapidamente as taxas de juros e trazer a economia de volta. É muito mais perigoso eles errarem por defeito na subida das taxas de juros, perdermos o controle das expectativas de inflação e depois temos a tal espiral inflacionista, que é muito mais difícil de controlar. Pedro Brinca, muito obrigado pela análise. Obrigado.